Fui para Buenos Aires com o coitado do meu namorado, que estava super empolgado para conhecer Buenos Aires, ele não conhecia. E a gente foi há um mês para Buenos Aires. E eu tive uma experiência horrível, assim. Olha. E eu não quero voltar nunca mais. Para Buenos Aires? Para nenhum lugar de lá. Mas por quê? Qual foi a experiência horrível? Bom, primeiro cheguei no aeroporto, peguei um táxi. E você sabe quando você já sabe que o táxi não vai ser justo, vai ser meio sacana, vai fazer uma sacanagem? Eu moro no Rio de Janeiro. Ah, desculpa, é verdade. É, Galeão. Você fala assim, chega no Galeão, fala, vou para Ipanema. Ele fala assim, claro, você passa por Petrópolis, Nova Iguaçu, Osasco, e aí você chega. Mais ou menos isso. Aí a gente não tinha muito dinheiro vivo, porque você tem toda essa coisa agora que você precisa levar dólar, e você tem que trocar o dólar lá, mas você tem que trocar o dólar azul, porque o dólar, não sei de que cor, é 300, mas se você troca no dólar azul é 700 mil, então você fica milionário. É uma loucura, tudo é uma zona, mas uma zona. Tá. E aí a gente tinha, sei lá, 4.000 pesos, e aí eu perguntei, de cá até aqui, quanto dá? Ah, vai dar, sei lá, 3.980, porque eu falei que eu tinha 4.000, tô mesmo meio idiota, né? Eu falei, eu só tenho 4.000, ele falou 3.280. Ele vai falar. Aí ele foi falando, né? Eu não sou muito de falar com taxista, porque eu tenho muito medo da pessoa que você vai encontrar. Aí o cara foi falando, e era um argentino, vamos dizer, mais inclinado à direita. E aí ele, no momento, falou que... Porque nessa época estava se falando da taxação de grandes fortunas. Sim. Eu acho um absurdo taxar os ricos, porque não sei o quê. Eu falei, mas, por exemplo, você paga imposto por esse carro, né? Ele tinha um carro de 1974, faltava uma porta, porque esses são os táxis na Argentina, basicamente um cheiro de cigarro, tapete todo queimado, assim, o assento com um buraco, com um ressorte saindo para cima. E você paga, né? Pago todos os impostos. E o cara que tem um avião, assim, um jatinho, por exemplo, que não paga imposto, você acha que ele deveria pagar imposto? Aí ele ficou assim, não, claro, tem que pagar, mas aí não é para dar para quem não tem. Não, é para fazer o quê? Não, né, o dinheiro vai pro Estado, e aí você faz o quê? Não, porque não sei o quê. Bom, enfim, a gente começou, eu quando vi isso, parei de falar, e aí o cara numa hora começou a falar, mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhor aqui, para que você foi embora? Eu falei, puta que pariu, não é possível. Todo santo dia no Brasil tem alguém que me fala por que você não vai embora daqui. Quando eu chego no meu país, a primeira pessoa me fala por que você não vai embora daqui ou por que você foi embora daqui. Mas isso é muito interessante. Você está falando... Ah, eu falei, eu não sou de lugar nenhum. Você se sente uma apátrida? Mais ou menos. Tá, porque isso que você está falando é muito interessante. Você é muito conhecida aqui no Brasil porque você virou uma celebridade, você participou do MasterChef, você está em programa de televisão, o canal está aqui comigo. Na Argentina, você é tão conhecida quanto aqui? Não. Não, ninguém me conhece. E como é que ele sabia que você tinha ido embora? Isso foi através da conversa ou ele sabia quem você era? Porque ele me perguntou, ele perguntou de onde que a gente era, eu falei, eu sou argentina, mas eu moro no Brasil há 23 anos, 22 anos, o quê? E numa hora ele falou, mas por que você foi? Você deveria ter ficado, você foi embora também, agora fica falando mal. Eu falei, eu não tô falando mal de ninguém. Sim, você tá falando mal. E o cara parou o táxi, a gente tava com duas malas, o cara parou o táxi e falou, é aqui. E eu meio perdida, fazia uns 4, 5 anos que eu não ia, eu olhei assim e desci. Deixou a gente, sei lá, 4 quarteirões. Nossa. Aí eu fui carregando a mala e eu comecei a chorar. Eu falei, que merda, chegar aqui, ser maltratada. O cara te deixa 4 quarteirões grosso. Eu acho que o pior é você ter passado tanto tempo no Brasil e ter sido feita de otário na Argentina. Isso é que você tem que fazer, tem que se vingar. Não gosto de me vingar. Ou então, pelo menos, você tem que usar esses seus 20 anos de Brasil aqui pra você, né? O quê? Você tinha que deixar ele no lugar errado. Mas eu não estava dirigindo. Quando é que você se sentiu definitivamente brasileira? Você se sentiu em algum momento? Eu acho que eu nunca vou me sentir definitivamente brasileira. Sim. Porque seria um pouco, sei lá, talvez arrogante da minha parte. Mas não sei se arrogante é a palavra, mas... Não sei. Mas o processo de naturalização foi muito longo. Todo o processo burocrático para você poder ser alguém nesse país é difícil, né? Primeiro,
para ter a residência, foi difícil. Eu fiz um investimento para ter primeiro visto de investidor estrangeira. Que quando eu cheguei aqui em 2000 para 2001. Isso. Não existia o acordo Mercosul, que existe hoje, que você pode ser residente pelo mero fato de você ser argentino. Não existia. Então, eu precisei investir. Então, eu tive o visto de investidora por, 15 anos, 16 anos, fui renovando esse visto, e aí depois eu apliquei a residência. No processo de residência é lento, vai para Brasília, é o presidente que assina. Então, quando me deram essa residência, eu fui fazer um exame de português. Então, foi um processo que foi bonito de fazer. Quando me deram a residência e o RG, e quando eu fui votar pela primeira vez, foi emocionante pra caramba, assim. Isso pra mim foi, tipo, ok. Aí você falou, agora eu pertenço... Pertenço. Eu acho que isso é perfeito. Não sou brasileira, mas eu me sinto que pertenço. Não, total. Acho que... É curioso isso você falando, porque, evidentemente, quem chega pra você aqui e fala, você tá reclamando porque você vai embora. Não se preocupe. Eu acho que não é porque você é argentina. Eu acho que falam isso assim como falam pra mim. Falam pro Gregório. O Gregório ouve todo dia, vai pra Cuba. O Gregório é brasileiro e nasceu no Rio de Janeiro. E eu também ouço isso e você vai ouvir. Só que pelo fato de você ser argentina, naturalmente... Vão te mandar pra lá, claro. Vai num lugar seu que você fala, realmente, eu não nasci aqui... Eu me sinto uma convidada, mas não, você pertence, você já é coisa nossa. Então, tá? Então, você tem que aproveitar para usar, para aprimorar esse jeitinho brasileiro. Quando você for para Buenos Aires de novo, você já engana o taxista. Tá bom. Entendeu? Você já dá uma volta nele e já faz alguma coisa. Mas eu senti, só terminando, porque eu fui tão triste e não quero voltar, eu senti a Argentina... acho que eu vou apanhar dos argentinos, mas sempre tem que apanhar de alguém, né? É melhor apanhar dos argentinos. A sentir absolutamente desconectada de uma verdade, assim, carente de uma raiz. É como o país que eu lembrava, ou talvez nunca existiu esse país, cheguei lá e me pareceu muito pequeno e muito... destruído. Não destruído a cidade é lindíssima, maravilhosa, é linda, foda. Mas o ser argentino, completamente desmantelado e sem uma identidade. Entendi, como se tivesse avariado, como se tivesse... Exato, e não me deu mais vantagens. Assim, eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Quantos mais anos ativos, assim, foda eu tenho? 30. Quero até os 80, super ativo, eu acho que eu chego. Não tenho tempo de voltar para lá. Eu quero fazer outras coisas, eu quero ir para outros lugares. Eu prefiro 1000 vezes viajar pelo Brasil do que ir para lá. Me deixou triste. E já tá, para mim é meio como que foi. Eu tenho uma pergunta para você que é algo que sempre me incomodou na relação Brasil e Argentina, que é eu digo que tá até, é o meu tweet fixado, inclusive, que o Brasil é o país onde política é futebol, Sim. Futebol é religião e religião é política. E eu acho que pelo fato do Brasil ter se achado durante muitos anos o país do futebol, essa rivalidade futebolística entre Brasil e Argentina, ela acabou extrapolando, indo para uns lugares que eu nunca gostei muito. E, assim, hoje em dia está até um pouco menor isso, mas houve momentos da publicidade, por exemplo, em que apareciam personagens argentinos na publicidade e eles eram... daqui ou de lá? Daqui. Muito mais aqui do que lá. Que o argentino era... Todo argentino ele era catimbeiro, era implicante, todo argentino é racista, todo argentino é isso, todo argentino é aquilo. E isso gerou, acho que... fez até com que nós, brasileiros, em algum momento, fôssemos prejudicados, no sentido de que, por exemplo, eu vi, assim, na minha lista dos 20 melhores filmes que eu vi, tem pelo menos 3 argentinos. Assim, filmes argentinos magníficos. Tem a música argentina, é fabulosa. E eu acho que a gente ficou sempre nesse lugar, o argentino é uma rixa que eu acho muito mais daqui
com a Argentina do que da Argentina para cá. A impressão que eu tenho. Você acha isso também? Como é que você encara essa espécie de rivalidade que existe em outros países pelo mundo, né? Os belgas e os franceses. Sim, os franceses e os ingleses, os portugueses e os espanhóis, tem tudo. Mas eu acho que nesse nosso caso é uma coisinha um pouquinho mais doentia, uma coisa que eu acho que Freud deveria intervir de algum jeito. O que você acha disso? Eu posso falar só do meu lugar. Claro. Primeiro, nunca... Seu lugar é qual? Isso aqui, agora. Você pertence a gente aqui agora. Sim. Tá bom. Mas a minha experiência, eu posso falar da minha experiência. Nunca fui muito introduzida ao universo do futebol. Nunca. Então, não fazia parte no meu cotidiano nem rixa de futebol, nem assistir jogos de futebol. E eu acho que eu nunca assisti nem assim. Eu devo ter assistido 1 ou 2 jogos da Copa alguma vez. Sim. Realmente não era... Não é algo que te apetece. Não. Agora sim, depois de Ted Lasso, por exemplo. Aí eu achei que futebol deveria ser sempre assim. Sim. Porque é lindíssimo. Então você começou a gostar de futebol a partir de Ted Lasso. Sim. Entendi. Você sabe que aquele time não existe, né? Eu sei. E você sabe que a Argentina é a atual campeã do mundo. Eu sei, eu soube. Não assisti o jogo, mas eu sabia. Você não assistiu? Não. Olha. Não, eu tive Messi, medo. tá aí assistindo a gente. Eu tive medo de... Olha que coisa, né? Olha, preciso falar de zonoterapia muito. A minha filha assistiu embaixo, em casa, e eu estava no meu quarto assistindo outra coisa, e eu fiquei com um pouquinho de medo de querer torcer para a Argentina. Por quê? Porque ainda não sou suficientemente brasileira como para me dar o luxo de torcer para a Argentina, entendeu? Olha, realmente você precisa falar disso na terapia. Eu preciso. Você é argentina, você adotou o Brasil. Mas eu tô querendo tudo no Brasil, entendeu? Aí eu acho que... se eu torcer pra Argentina, ia parecer que não sei. Não, imagina, você deve Muito torcer. Estranho, né? Você acha que... Eu tinha tantos amigos brasileiros me mandando foto deles, a família toda com a camiseta argentina. Eu torci pela Argentina na final da Copa. Coisa mais linda. Mas voltando ao assunto. Quando eu cheguei aqui, com 26 anos, e eu comecei a perceber isso, porque tinha muita piada, mas era muita piada, e as piadas não eram fofinhas, assim. Sim. Eram... Tchá! E eu percebia que tinha uma certa agressão, sabe? Sim. E aí eu não entendi. De verdade não entendi. Talvez por não pertencer ao universo do futebol na Argentina, ou porque a minha mãe amava o Brasil, então sempre que tinha uma grana, ela vinha pra cá e ela viajava com as amigas pelo Brasil e ela adorava, e eu ouvia Toquinho e Vinícius e Caetano na minha casa desde criança, e a minha mãe sempre falava, e a caipirinha e a feijoada, sei lá, ela adorava o Brasil, então nunca percebi essa coisa, até que cheguei. E aí eu percebi que não era tão legal do jeito que o Brasil via os argentinos, não era tão legal assim. Qual?